o seu filho também está aprendendo a escrever, está bem na fase de alfabetização. E você percebe que ele também escreve as palavras de forma incorreta. Você vê os trabalhos vindo da escola e lá estão as palavras escritas incorretamente. Você olha para o caderno do seu filho e as palavras estão incorretas. E você fica preocupado. Você pensa assim, poxa, mas será possível que a professora não percebe que ele está escrevendo as palavras erradas? Por que ela não faz ele apagar as palavras e escrever certo? Por que ela não escreve lá a palavra certa no quadro para que eles corrijam, que seu filho possa corrigir a palavra que está escrevendo errado? Você pensa dessa forma e aí você começa a agir dessa forma também em casa. Você vê a palavra lá, escrita incorretamente, aí você diz para o seu filho que está errado. Você pede para ele apagar, você pede para ele escrever certo, você escreve a palavra corretamente, pede para que ele copie. Todo pai se preocupa com isso. Quer que o seu filho escreva as palavras de forma correta. Porém, você tem que ter muito cuidado na hora de ajudar o seu filho em casa. Pedir para que ele apague a palavra porque está errado é perigoso. Poxa, Márcia, mas está errado mesmo. Como é que é perigoso isso? Eu estou ajudando. Estou dizendo para ele, ó, está errado, apaga, escreve certo. É perigoso porque você pode atrapalhar a evolução do seu filho. É que quando seu filho começa a fase de alfabetização lá na escola, a fase de alfabetização formal começa lá no primeiro ano, quando seu filho está com mais ou menos 6 anos de idade. Claro que a gente sabe que isso começa antes. Lá, quando eles estão na educação infantil, quando eles estão em casa, eles já têm contato, né, com letras, com números, com a escrita, com a leitura, e eles já iniciaram isso. Tem crianças que começam a ler e escrever antes desse processo formal de alfabetização, porque foram estimuladas. Minha filha, por exemplo, começou a ler com 5 anos de idade. E não foi porque nós forçamos, não! É porque ela estava envolvida nesse mundo da leitura desde muito cedo, desde bebê, quando nós apresentamos o livro, quando nós contávamos histórias, quando nós líamos para ela. E ela, envolvida nesse mundo, descobriu a leitura cedo e começou a ler. E é isso que acontece quando nós apresentamos o livro desde muito cedo aos nossos filhos. Nós ajudamos nesse processo. E às vezes isso se acelera. Não porque forçamos. Isso acontece naturalmente. Porém, formalmente, isso inicia lá no primeiro ano, quando seu filho está com aproximadamente 6 anos. Quando ele chega ali, começa esse processo de alfabetização. No início, ele não faz nenhuma relação com aquilo que ele fala e com o que ele escreve. Ele não relaciona letras e quantidade de letras. Por exemplo, ele escreve a palavra gato. E aí você vai olhar, não tem nem letra. Como é que aquilo vai ser a palavra gato? Ele botou lá desenho, símbolo, número. Até pode ter colocado uma letra, mas não tem nada a ver com a palavra gato. E é assim mesmo que acontece no início. O seu filho não faz essa relação. Mas na medida que ele vai se desenvolvendo, que ele vai visualizando, ouvindo, tendo vivências com letras, palavras, ele vai criando hipóteses. Ele vai evoluindo a sua escrita. E lá pelas tantas, ele começa a perceber, poxa, peraí, o que eu falo tem a ver com o que eu escrevo. Então ele vai criando essas hipóteses e vai evoluindo.
Aí você percebe que ele já começa a colocar alguma letra que tem a ver com a palavra que ele quer escrever. Mais adiante ele vai evoluindo um pouco mais. Eu já estou colocando mais letras. Sem demora, ele evolui mais. E aí, a palavra está quase correta. E lá pelas tantas, uau! Ele conseguiu escrever a palavra. Isso é um processo. E esse processo não acontece de uma hora para outra. A criança vai evoluindo, vai mudando de nível.